E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Durbano, professor de Ciência da Natureza, sempre trazendo aqui no canal questões e conteúdo de Física, Química e Biologia. Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal e está curtindo, eles estão te ajudando, se inscreva no canal, ative o sininho que eu tenho atualização diária, muito conteúdo interessante para vocês, sempre trazendo de uma maneira didática e mais fácil possível para vocês, tá bom? E para você que é novo, se gostar desse vídeo, depois lá no final não se esqueça de se inscrever e curtir, porque me ajuda bastante também. Vamos lá, questão de química aqui sobre cálculos estequiométricos e reação de combustão, que é uma reação que cai em todo vestibular. Quantas moléculas de água, H2O, são obtidas na queima completa do acetileno, C2H2, ao serem consumidas 3 vezes 10 a 24 moléculas de gás oxigênio. E aí tem as alternativas, tá? Só ali eu pulei, só a água então está no estado de vapor, né? H2O e entre parênteses V, e o acetileno gasoso. Para essa questão não vai ser importante, eu vou simplificar ao máximo para vocês. Pessoal, então aqui ele fala, ó, queima completa do acetileno. Queima completa é combustão completa. E na reação de combustão completa, eu sempre tenho um combustível, no nosso caso aqui, o C2H2, reagindo com o oxigênio, gerando sempre CO2 mais água. Esse é o caso da combustão completa. Temos a combustão incompleta também, que não gera o CO2, o dióxido de carbono, tá? E o que a gente primeiro precisa fazer em questões assim, que ele relaciona então, ele vai consumir 3 vezes 10 a 24 moléculas de gás oxigênio, e ele quer saber quantas moléculas de água são produzidas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é balancear a reação, não é isso? Então, para balancear, vamos partir aqui ó, de uma molécula de acetileno. Uma molécula de acetileno tem 2 carbonos, né? Então aqui nos reagentes eu só vou ter ao todo 2 carbonos. Nos produtos eu por enquanto só tenho um carbono, né? E pelo método da tentativa e erro, a gente tem que encontrar a mesma quantidade de átomos dos reagentes nos produtos. Se nos reagentes eu tenho 2 átomos de carbono, para nos produtos aqui eu ter 2 átomos de carbono, eu preciso de 2 moléculas de CO2, tá? Porque agora eu tenho 2 carbonos. O próximo, hidrogênio. O hidrogênio aqui, nos reagentes, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, nos produtos eu também tenho que ter 2 átomos de hidrogênio, que eu já tenho aqui nessa minha molécula de água, se for produzida, no caso, uma molécula de água. E o oxigênio, pessoal? O oxigênio eu deixei por último, porque desses 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, que estão aqui na reação, perdão, o oxigênio é o que aparece em mais moléculas. Ó, o oxigênio aparece aqui no gás oxigênio, no dióxido de carbono e na água. E isso dificulta um pouco a gente equilibrar os coeficientes estequiométricos, fazer o balanceamento do oxigênio. Então aqui ó, nos produtos eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2 vezes 2, então eu tenho em cada molécula de CO2 2 átomos de oxigênio, mas a gente vai utilizar aqui 2 moléculas de CO2 na reação, então eu tenho 4 oxigênios, mais um oxigênio dessa única molécula de água produzida. Então eu tenho 5 oxigênios nos produtos, eu tenho que ter 5 oxigênios nos reagentes. E aqui, qual número vezes 2 vai dar 5? Nenhum número inteiro, né? A gente faz uma notação 5 sobre 2. Então, é como se esse 2 que eu coloquei eliminasse esse 2 dos 2 átomos de oxigênio. E aí eu fico, então, 5 sobre 2 é 2,5. Então, eu tenho 2,5 moléculas de O2 vezes 2, 5 oxigênios. É lógico que não existem 2 moléculas e meia de gás oxigênio, né, pessoal? Os alunos costumam ter bastante dificuldade com esse tipo de anotação, tá? Quando está 5 sobre 2. Mas não se preocupem que sempre quando cai, ou quase sempre quando cai, é na reação de combustão e aqui envolvendo o oxigênio. O que você poderia fazer? Multiplicar todo mundo por 2, né? Porque aí eu tiro essa divisão por 2. Então eu poderia, tá? Não é isso que eu vou usar nessa questão, mas eu vou deixar aqui para vocês. Se eu multiplicar todas as moléculas por 2, 5 sobre 2 vezes 2 dá 5, 2 vezes 2 dá 4 e 2. Se eu multiplicar os coeficientes estequiométricos com números inteiros, assim vão ficar 2, 5, 4 e 2, tá bom? Que é geralmente o que a gente usa, né? Coeficientes estequiométricos com números inteiros. Perfeito.
Ele só pede para eu relacionar gás, oxigênio e água. E fala, ao serem consumidas 3 vezes 10 a 24 moléculas de gás, oxigênio, e aí quantas moléculas de água são produzidas. Aqui, pessoal, 5 sobre 2, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, aqui eu tenho que a cada 2 moléculas e meia de oxigênio, eu produzo uma molécula de água. Tá? Lembrando, de novo, não existe 2 moléculas e meia de oxigênio. É só por conta do nosso balanceamento aqui. E ele fala, e se eu tiver 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio? Então, 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio, quantas moléculas de água serão produzidas? Então, a partir do balanceamento, eu sei a relação que eu tenho entre moléculas de oxigênio nos reagentes e moléculas de água nos produtos sendo produzidas, que é 2,5 para 1, ou 5 para 2, se eu for usar números inteiros. Então, eu relaciono para descobrir quantas moléculas de O2, no caso 3 vezes 10 a 24 moléculas de O2, vão produzir quantas moléculas de água. Aqui é só multiplicar em cruz, pessoal? Fico então com 2,5x igual a 3 vezes 10 a 24 vezes 1, que eu não preciso escrever, x igual a 3 vezes 10 a 24 sobre 2,5, que aí a gente pode fazer essa conta aqui, 3 dividido por 2,5. O aluno que tiver mais dificuldade na matemática vai fazer a continha lá. Ou também, pessoal, a gente pode pensar o seguinte caso, continuar usando o azul aqui. Se eu multiplicar 3, vou colocar aqui, 3 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a 24. É a mesma coisa. Eu vou multiplicar o 3 por 2, perdão, escrevi 6 aqui, e o 2,5 por 2, porque uma fração, quando eu multiplico pelo mesmo número, o numerador e o denominador, ela não muda. Eu ficaria com a seguinte situação, 3 vezes 2, 6, 2,5 vezes 2, 5. Continua 10 a 24 lá. E 6 dividido por 5, pessoal, é uma fração que aparece bastante. Vocês têm que lembrar, ou vale a pena lembrar, que é 1,2, tá? Então aqui, é 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de água produzidas, letra E, tá certo? O que eu fiz aqui, todo esse passo de multiplicar por 2, tudo isso daqui, os alunos podem fazer de cabeça, tá? Com um treino aí vocês vão desenvolvendo isso, para não precisar fazer essa conta pelo método tradicional lá, 3 dividido por 2,5, que vai dar muito trabalho. Então tentem resolver esses problemas de uma forma mais sem precisar dos cálculos possível, imaginando aqui esse tipo de relação, como multiplicar e encontrar uma fração mais fácil para a gente fazer de cabeça. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais que eu deixei aí na descrição do vídeo, Instagram, Telegram, Facebook. Eu publico bastante coisa lá, posto bastante coisa, dúvidas, curiosidades para vocês, tá certo? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, vai me ajudar cada vez mais a divulgar e a produzir mais vídeos para vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.